Bom dia! Eu não sou psicóloga, mas trabalhando muito em mim mesma, né, e buscando aprender e conhecer cada vez mais. Hoje eu entendo que minhas escolhas, elas dependem, estão ligadas com as minhas crenças. As minhas crenças, elas vêm enraigadas também, elas vêm preenchidas pelos meus sentimentos. Sentimento, ele vem muito envolto em emoção. A emoção, ela simplesmente chega. A forma como eu interpreto essas emoções é que são sentimentos. E esses sentimentos geram comportamentos. Então, muitas vezes nós queremos mudar comportamentos sem analisar tudo que está por trás desse comportamento. E existe algo ainda maior que está por trás disso tudo, que é o grande conflito, Deus e Satanás. E quanto mais você busca a direção de Deus para a sua vida, para compreender sua história, para você poder refazer, mudar suas crenças, porque as crenças podem ser mudadas. Quanto mais você busca, né, trilhar por um caminho que vai tanto fazer bem para você, quanto vai beneficiar aos outros e vai agradar a Deus, o inimigo, ele começa agora a trabalhar de forma muito intensa nas suas fragilidades. Então ele vai te cercar de várias formas. Muitas vezes ele vai usar a tua própria mente, te colocando num ciclo de culpa, te colocando no medo, te colocando na raiva. Então ele vai lançar coisas que ele sabe que são gatilhos para essas emoções, medo, raiva. Então, e vai também trabalhar aquilo se você já tem, né, essa tendência a se culpar por tudo, ele também vai utilizar isso e vai lhe colocar no ciclo da culpa. E tudo isso vai fazer com que dificulte o restante da sua vida. Vai dificultar a sua caminhada com Deus, vai dificultar seu relacionamento com as outras pessoas, vai dificultar o seu desempenho no seu dia a dia. Então, muitas vezes a gente vai tratando, vai trabalhando, tentando, né, melhorar nossas crenças, tentando mudar os sentimentos, fazer uma releitura da situação para que o sentimento seja diferente. Mas aí você vai, passa por uma coisa, o inimigo vai achar um outro pontinho. E eu não estou falando aqui que tudo é o inimigo que faz. Não, não é tudo o inimigo que faz. Mas muitas vezes existem muitas pessoas aprisionadas pelas artimanhas dele, pelas ciladas dele. E você fica tentando, de forma racional, lidar com as coisas e você acaba caindo no mesmo ciclo, entendeu? E você não entende por que que eu continuo caindo no mesmo ciclo. Se eu já resolvi tal questão, se hoje eu entendo que é diferente isso, por que que o comportamento continua igual? Por que que o sofrimento, o sentimento aqui dentro não mudou ainda? Então, muitas vezes é justamente por isso. Porque o inimigo ele sabe o que usar para lhe aprisionar naquelas coisas do passado. E aí, nessa situação, você precisa se dirigir diretamente para ele. E você precisa se dirigir diretamente para o teu Criador. Porque é o teu Criador que vai te defender diante dele. Então, não vai ser você que vai lutar diretamente com o inimigo. Porque nós somos falhos, nós somos fracos, a gente não tem força contra ele. E ele conhece muitas coisas que nós mesmos não temos conhecimento. Ele acompanhou nossa história, ele viu. Então ele sabe qual é o ponto que vai nos deixar lá mal. Mas Deus, quando nós estamos buscando a Deus e Deus está no centro da nossa vida, nós pedimos para Deus para que Ele nos dê discernimento, para que Ele nos dê clareza, para que Ele nos dê convicção, coragem para enfrentar. E aí você vira para o inimigo e fala: aqui você não tem mais vez. Você pode até tentar, mas eu estou com o meu Pai e o meu Pai, ele cuida de mim. O Espírito Santo habita em mim e o Espírito Santo me dá
discernimento e clareza e o poder para vencer. Então, não pense que é tudo só no campo psicológico. Não pense que tudo é só você controlar suas emoções, seus sentimentos. E também não pense que tudo é o dedinho do inimigo, sabe? É um conjunto todo. E nós precisamos ter muito claro em nossa mente todo esse conjunto, buscar a luz do Espírito Santo para que a gente consiga vencer e viver de fato o propósito de Deus para a nossa vida. As tribulações que nós passamos aqui não se pode comparar com a glória que há de se mostrar para cada um de nós. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Deus tem grandes coisas para a minha vida. E eu preciso me concentrar naquilo que o meu Pai fala e não naquilo que o inimigo fica sussurrando no meu ouvido. E também conhecer a mim mesma, conhecer a minha história e decidir não viver refém dela. Decidir que eu posso viver uma história diferente com a ajuda do meu Deus. Um ótimo dia na presença de Deus.